Já que você falou de notícia quente, então tem uma para você quente aqui, que eu não tive nem tempo de publicar no meu blog aí. Vamos lá, extra. Juliana traz uma notícia quente pra gente, manda lá. Pois é, acho que quem está esperando o depoimento da Ana Cristina Vale na CPI da pandemia, talvez vá se frustrar. Porque depois da convocação, de ontem para hoje, aí reuniões no Senado, entre os integrantes da CPI, houve muito debate, ou muita divisão, e tem uma expectativa ali no bastidor de que, apesar dela ter sido, da convocação ter sido votada, ela talvez não seja marcada o depoimento, sabe? Então, tem uma avaliação no bastidor de que pode soar como uma provocação, de que apenas ontem, no depoimento do lobista Marconi Albernaz Faria, é que o nome dela veio à tona por causa de uma série de mensagens que ela trocou com esse lobista, e que mostram ela negociando cargos e exercendo uma influência, Fabíola, com uma pessoa que é super importante para o presidente Jair Bolsonaro, que é o hoje ministro do TCU, Jorge Oliveira. Só que essas mensagens que a Ana Cristina trocou com o Marconi são do ano passado, quando ele era ministro do governo Bolsonaro, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. E ela leva nomes que o Marconi fala com ela, tanto em cargos da saúde, como na Defensoria Geral da União, Defensoria Pública Geral da União, e tenta emplacar esses nomes lá. E ela sempre usa esse canal, o ministro Jorge Oliveira. E aí, assim, da onde, né, enfim, também tinha umas questões com relação à mansão dela, que, enfim, ela tá morando numa mansão que ela disse que alugou, a gente contou essa história aqui para quem acompanha o All News. Mas quem comprou essa mansão, comprou dias antes dela se mudar, mora a 30 quilômetros desse local, numa casa que não condiz com quem compra uma mansão de 3 milhões, uma história super complicada. Então, tem um bastidor, Fabíola, de que tem uma chance muito grande desse depoimento não acontecer, até porque a previsão de entrega do relatório final da CPI da pandemia é o final da semana que vem, a sexta-feira que vem, e apenas, enfim, fatos extremamente graves, se surgirem nos próximos dias, podem mudar essa previsão da cúpula da CPI para adiar o fim da CPI e a entrega do relatório. Então, essa notícia que você traz são bastidores da cúpula da CPI. Eles acham que não vai ter tempo hábil de marcar esse depoimento, é isso? Sim, mas também prevendo um desgaste do que isso significa dentro do que eles têm de elementos sobre a pandemia, sobre as investigações que tem no Senado em relação à questão dos desdobramentos do governo no combate à pandemia, na negligência, nos casos de corrupção. O que envolve a Ana Cristina, que é extremamente importante, não está tão conectado com as principais linhas de apuração do Senado, né, da CPI. Então, assim, essa avaliação é de que pode soar como uma grande provocação, e como a gente está vivendo um momento extremamente tenso, os passos de todos ali são calculados. A gente tem que acompanhar os próximos dias para ter certeza que, de fato, esse depoimento não vai ser marcado. Mas o bastidor hoje, na cúpula da CPI, é de que é muito provável que o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, não vá marcar o depoimento dela nos próximos dias, antes do fim da entrega do relatório da CPI. Que a gente vai ter que... Fala, Fabíola, desculpa te interromper. Mas assim, só o fato de eles terem marcado é mais uma provocação ao presidente Bolsonaro, porque conforme a gente acompanha até as suas investigações, né, Ju, ela é muito ligada à história das rachadinhas, que é o telhado de vidro da família Bolsonaro como um todo, né? Ela é bem ligada a isso e, claro, ela lá, ao vivo, sendo alvo de toda a oposição de Bolsonaro, ali é uma preocupação gigantesca, né, para a família Bolsonaro e para o próprio Bolsonaro. Só o fato de ter sido aprovada a convocação dela já foi ali uma derrota, né, mais uma derrota. Um passo muito duro para o presidente, sim. Com certeza o Bolsonaro deve ter dormido pouco essa noite. Agora,
ela é, independente dela não prestar depoimento na CPI, ela é sim investigada pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, por causa do caso do Carlos Bolsonaro, que apura, né, o MP apura a existência de funcionários fantasmas e de esquema de rachadinha, exatamente nos mesmos moldes que acontece no caso do Flávio Bolsonaro. Só que a Ana Cristina foi chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. E aí ela tem um papel mais central, ainda porque nesse período todo ela era mulher do presidente e, enfim, coordenava ali tanto as ações do gabinete do Carlos, como tinha uma amiga dela que era chefe de gabinete do Flávio. E tem aquele ex-funcionário dela que disse que devolvia dinheiro para ela, na mão dela, em dinheiro vivo, nesse período em que ele era funcionário do Flávio. São 10 anos, o momento em que o presidente teve um crescimento... Desculpa. O momento em que o presidente teve um crescimento de patrimônio enorme, ele tinha 2 imóveis, vai ter 14, além de carros, dinheiro, enfim, um patrimônio de quase 5 milhões de reais depois desse tempo em que ele teve unido a ela. Então, embora a Ana Cristina talvez não vá depor a CPI, apesar da convocação ter sido aprovada ontem, ela vai ter que se explicar nesse inquérito aqui do Rio de Janeiro com relação a essa questão do caso do Carlos Bolsonaro. Então, assim, tem desdobramentos da família dela no caso do senador Flávio Bolsonaro também. 10 parentes dela são investigados lá dentro, embora ela não seja. Ela teve o sigilo bancário quebrado há pouco tempo também, Fabiola, nesse caso do Carlos. Muitas coisas vão acontecer nos próximos meses, e como, enfim, quem ouviu o nosso podcast, A Vida Secreta de Jair, e ouviu a história dela, quem não ouviu ainda pode ouvir, está lá disponível nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, no YouTube e aqui no UOL também. Vai conhecer a história da Ana Cristina, mas quem ouviu sabe que ela é ali, sabe, uma peça-chave da vida do presidente. E é por isso que, assim, vai passar o tempo, vem e volta, a Ana Cristina sempre vai voltar para o noticiário. E ela quer ser candidata o ano que vem. Sim. Então, vai ter notícia, muita coisa até lá. Eles ficaram casados quantos anos, Ju? Foram 10 anos, entre 98 e 2008. E eles tiveram só um filho, né? O Jair Renan. Juntos, do casal Jair Renan. Ela tem um filho do primeiro casamento e o presidente tem outros 3 do primeiro e a filha mais nova dele com a Michelle. Aquela fofoca de que ela teria traído o Bolsonaro é verdade, não? Fabiola, a história é um pouco mais complexa. Na verdade, até deixei assim... um trecho no podcast, mas os dois mantiveram relações extraconjugais no período em que, enfim, estavam ali brigando na separação ao longo do ano de 2007. Tanto ela teve ali uma relação extraconjugal, como o presidente também tinha. Quando ela teve aquela confusão toda do cofre, as brigas, ele já estava até casado com a Michelle Bolsonaro, as coisas andaram um pouco juntas, sabe? Não é exatamente ela traiu, e, enfim, essas coisas todas aconteceram tudo ao mesmo tempo. E ela ainda por cima ficou, Fabiola, até abril de 2008 como chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro.